A saga da palavra trabalho, do instrumento de tortura à essência humana. A palavra trabalho tem uma origem etimológica interessante, reveladora, complexa e rica em nuances. Derivada do latim tripalium, um instrumento de tortura formado por 3 estacas, originalmente, o termo tinha conotações de sofrimento e punição. Com o tempo, tripalium evoluiu para tripaliare, que significava torturar, e, posteriormente, começou a ser associado a qualquer tipo de esforço ou atividade penosa, culminando na palavra trabalho como a conhecemos hoje. A palavra é marcada por transformações ao longo dos tempos e por diferentes visões sociológicas e filosóficas. Este texto embarca em uma jornada através da etimologia, da história da humanidade e das diversas perspectivas sobre o trabalho para desvendar sua verdadeira essência. Na tradição bíblica, o trabalho assume um caráter de punição divina. Após a expulsão do paraíso, Adão e Eva são condenados a labutar para sobreviver. Essa visão negativa, porém, coexiste com a ideia do trabalho como algo necessário para o progresso da humanidade. Ao longo da história, o trabalho tornou-se a base da construção de civilizações, impulsionando o desenvolvimento social, econômico e tecnológico. Na antiguidade, o trabalho era frequentemente visto como uma atividade degradante, reservada para escravos e classes mais baixas. Na Grécia Antiga, por exemplo, os cidadãos livres valorizavam a filosofia e as artes, enquanto o trabalho manual era deixado para os escravos. Similarmente, na Roma Antiga, o trabalho braçal era desempenhado majoritariamente por escravos e pessoas de status social inferior. Com a queda do Império Romano e o advento do feudalismo na Europa medieval, o trabalho passou a ser estruturado em torno do sistema feudal, onde servos trabalhavam nas terras dos senhores em troca de proteção e sustento. Nesse período, o trabalho começou a ser visto também como um dever e uma forma de sobrevivência, embora ainda estivesse associado a uma certa servidão e à falta de liberdade. A sociologia oferece diversas lentes para analisar o trabalho. Karl Marx, por exemplo, via o trabalho como um processo de alienação, onde o trabalhador é explorado e perde o controle sobre sua própria produção. Já Émile Durkheim defendia a ideia de que o trabalho integra o indivíduo à sociedade, conferindo-lhe um senso de identidade e propósito. Max Weber, por sua vez, destacava a importância da ética protestante no desenvolvimento do capitalismo, associando o trabalho à diligência, à poupança e ao sucesso individual. Filosoficamente, o trabalho pode ser visto tanto como uma fonte de realização quanto de opressão. Existencialistas como Jean-Paul Sartre argumentaram que o trabalho pode ser uma forma de expressão da liberdade individual e autossuperação. Entretanto, filósofos críticos como Herbert Marcuse viam o trabalho na sociedade industrial como um mecanismo de repressão que aliena os indivíduos de sua verdadeira natureza. Aristóteles via o trabalho como uma atividade essencial para o desenvolvimento da virtude e da felicidade. Jean-Paul Sartre considerava o trabalho como um meio de dar sentido à própria existência, enquanto Hannah Arendt o dividia em trabalho alienado, ou seja, relacionado à produção de bens, de outra parte como o trabalho livre, estando este relacionado à criação e à política. Histórica e contemporaneamente, o trabalho pode ser interpretado como uma forma de loucura e servidão. O conceito de workaholism, que basicamente significa o vício em trabalho, é um exemplo moderno de como o trabalho pode levar à exaustão mental e física, muitas vezes associado a uma busca incessante por sucesso e reconhecimento, em detrimento da saúde e bem-estar pessoal. No contexto histórico, o trabalho forçado e a escravidão representam as formas mais brutais de exploração do trabalho humano. Da escravidão na Roma Antiga à escravidão colonial nas Américas, milhões de pessoas foram forçadas a trabalhar em condições desumanas, transformando o trabalho em um instrumento de degradação e opressão. Ao longo da história, o trabalho também foi utilizado como ferramenta de opressão e controle social. A escravidão, o servilismo e outras formas de exploração demonstram como o trabalho pode ser desumanizado e utilizado para subjugar indivíduos e grupos. Por outro lado, o trabalho também pode ser um instrumento de libertação e empoderamento. Movimentos sociais como o sindicalismo e o cooperativismo lutaram por melhores condições de trabalho e por uma maior participação dos trabalhadores na tomada de decisões. Apesar dos aspectos negativos, o trabalho também pode ser visto como um componente fundamental da identidade e realização pessoal. Psicólogos como Abraham Maslow incluíram a realização profissional como uma necessidade humana essencial na hierarquia das necessidades.
Através do trabalho, indivíduos podem encontrar propósito, desenvolver habilidades e contribuir para a sociedade. No mundo contemporâneo, o trabalho enfrenta novos desafios. A automação e a globalização redefinem o mercado de trabalho, exigindo novas habilidades e flexibilidade dos trabalhadores. O discurso do trabalho como algo fundamental ao indivíduo é questionado, com a busca por um equilíbrio entre a vida profissional e pessoal e a valorização de atividades além do trabalho tradicional. A história e a etimologia da palavra trabalho refletem uma evolução complexa de um conceito que, inicialmente associado à tortura e ao sofrimento, tornou-se uma atividade central na estruturação das sociedades humanas. Sociologicamente, o trabalho define relações de poder e classe, enquanto filosoficamente, ele é visto tanto como uma forma de autoexpressão quanto de opressão. No entanto, é importante reconhecer tanto os aspectos degradantes quanto os elementos fundamentais do trabalho, para entender plenamente sua dualidade na vida humana. A história da palavra trabalho é um reflexo da complexa relação entre o ser humano e o seu trabalho. Desde suas raízes marcadas pelo sofrimento até as lutas por melhores condições e a busca por um significado mais profundo, o trabalho se reinventa e se adapta às novas realidades. Compreender as diferentes visões sobre o trabalho é fundamental para construir um futuro onde essa atividade seja fonte de realização, dignidade e justiça social. Obrigado por embarcar nesta jornada. Acesse o site para mais reflexões. https://cocentederesidenciar.wordpress.com/